Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Vou falar agora sobre o Teorema dos Senos ou Lei dos Senos. Eu vou usar mais a nomenclatura Lei dos Senos. O que essa Lei dos Senos me fala? A teoria dela. Em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos e a constante de proporcionalidade é a medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Muito complicado essa teoria. Vamos definir um pouquinho melhor. Se eu pegar um triângulo, o lado A vai ser dividido pelo seno desse ângulo A. Se eu pegar o lado B, vai ser dividido pelo seno do ângulo B, que vai ser igual ao lado C, dividido pelo seno do ângulo C, que é igual ao diâmetro, 2 vezes o raio. Então, essa é a lei dos senos. Mas eu vou tratar dela um pouquinho melhor daqui a pouco. Vamos definir ela um pouquinho melhor. Antes disso, vamos num enunciado. Tem um triângulo ABC, onde eu tenho o lado AB medindo 8, o ângulo A medindo 60 graus, o ângulo C medindo 45 graus, e pede o tamanho do segmento BC. Qual o valor desse segmento BC? Note que eu poderia tentar usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, mas perceba que o enunciado ele não deu nenhum valor de um ângulo e nem tem uma tabela para consultar esses ângulos. Então, a primeira coisa que eu faria é traçar a altura. Tracei a altura. Se esse ângulo é de 45 graus, esse ângulo vai ser 45. Então, eu teria um triângulo retângulo isósceles. Então, esse segmento azul aqui seria y, que é igual ao segmento amarelo, y. Como que o ângulo A é de 60 graus, então esse pedacinho do ângulo seria de 15 graus. Eu sei que a soma dos três ângulos internos do triângulo ABC tem que dar 180. Então, se esse é 45, esse é 60, então esse teria que ser 75. Com isso, eu teria que ter o valor de 75 graus para usar o seno de 75 para calcular o valor de y, ou o cosseno de 15 para calcular o valor de y. Só que ele não forneceu esses dados no enunciado. Então, não teria como resolver esse exercício. Por isso, eu preciso de outros conceitos, onde surge, então, a lei dos senos. Então, eu vou usar a lei dos senos para resolver esse exercício. Vamos definir, então, um pouquinho melhor a lei dos senos. Ele falou que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Visualmente, vamos definir um pouquinho melhor essas relações. Então, tem o triângulo ABC, no meio os lados. Notem que o ângulo A, o ângulo azul, é oposto ao lado A. O ângulo B, o verde, é oposto ao lado B. O ângulo C, o roxo, é oposto ao lado C. Então, vamos lá. Definindo, então, a lei dos senos. Que o lado A, dividido pelo seno de A, o azul, vai ser igual ao lado B, dividido pelo seno do ângulo B, que é o verde. Que o lado C, dividido pelo ângulo C, que é o roxo. Então, eles são proporcionais, então eles são iguais. Então, com isso, visualmente, ficou mais fácil de definir, então, essas proporções. Então, lá. Então, temos, então, o nosso lei dos senos. Vamos aplicar, então, essa lei dos senos naquele enunciado.
Tá o triângulo ABC, onde o ângulo A mede 60, o lado AB mede 8, o ângulo C 45 e eu quero calcular o valor do segmento BC, que é x. Bom, todas as vezes que eu tenho dois ângulos em um lado, eu posso usar a lei dos senos. Então, quando eu uso a lei dos senos? Quando eu tenho dois ângulos em um triângulo qualquer em um lado. Então, se eu tenho dois ângulos em um lado, eu vou usar a lei dos senos. E quero calcular esse lado aqui, o x. Então, vamos lá. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Como que ele me deu só os ângulos A e B, eu vou falar que o lado A sobre o seno do ângulo A é igual ao lado C sobre o seno do ângulo C. Não preciso escrever toda a lei dos senos. Então, aplicando. Já que ele me deu o ângulo A, ao lado A, x, que eu quero calcular, dividido pelo seno do ângulo A, que é 60 graus. Então, seno de 60, está aqui. É igual. O lado C, 8, sobre seno do ângulo C, que é 45. Então, lá. Eu vou falar aqui o x dividido pelo seno de 60. Agora, são os arcos notáveis. Então, o seno de 60 eu já conheço, que é raiz de 3 sobre 2. O enunciado eu não preciso trazer, é fácil de guardar. Que é igual a 8 sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Se uma fração é igual a outra, posso multiplicar aqui, ó, x vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Como que os denominadores são iguais, posso cortar eles. Aqui, ó. Então, aqui ficou x vezes raiz de 2 é igual a 8 vezes raiz de 3. Isolando o x. Então, x é igual a 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Lembrando que eu não posso ter uma raiz no denominador. Tenho que fazer uma racionalização. Tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplicar raiz de 2 por raiz de 2, vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, eu consigo tirar essa raiz do denominador. Mas eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Não se esqueça. Então, x é igual a 8 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 6. Sobre raiz de 2 raiz de 2, vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, raiz de 4 é 2. Está aqui. Então, vou falar que o x é igual a 8 dividido por 2. Posso dividir e dá 4. Então, 4 raiz de 6. Então, usando a lei dos senos, eu cheguei que o x é igual a 4 raiz de 6. Muito obrigado e até a próxima.